Este é o dia que Deus fez. Guarde no seu coração. Nós temos apenas um dia para ser vivido de cada vez. O ontem nós não conseguimos vivê-lo mais. O amanhã é apenas uma expectativa que só Deus conhece. Só Deus conhece o dia de amanhã, mas nós conhecemos o dia de hoje. E nesse dia, a promessa diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas vêm como um acréscimo. Você pode colocar o seu pedido de oração nesse cálice, e durante toda a semana, nós estaremos derramando este cálice diante do Senhor, invocando a graça de Deus, o nosso Pai. Hoje o pastor Marcelinho vai ficar com esse cálice ali na entrada, já de joelhos, clamando, e você pode colocar na certeza de algo glorioso Deus fará nesta manhã e amanhã muito mais. Levante a sua mão para os céus e aplauda aquele que é digno de glória. Aleluia. De vivermos o que nos traz aqui, és tu, Senhor. Diga a Ele: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Tu és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Os homens podem dizer: vim para adorar de coração, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. As mulheres digam a Ele: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável,
de louvor ao Rei. Exalte ao Senhor. Grande, lindo. Levante por um momento. Vamos falar juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, que a tua palavra que é viva, como declaramos, ela que é o poder, ó Deus do Senhor, ó Pai, tão claro, que nesta manhã, ó Deus, tudo aquilo que declaramos se transforme em realidade na nossa vida. Conceda ao pregador graça, conceda-lhe tua sabedoria e unção, para que a tua palavra edifique, console, exorte, possa trazer salvação e reconciliações, no precioso nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, irmãos. Existem alguns versículos da Bíblia que trazem para a gente assim um desafio muito grande, muito grande. Aparentemente são versículos que você olha assim, você diz assim, mas isso aqui é uma utopia, a gente nunca vai viver isso. E um deles tão forte está em 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo de número 1, nós lemos um texto que fala assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. No capítulo 4, o verso 16, 1 Coríntios, capítulo 4, o verso de número 16, Paulo abre o coração e diz: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Em Filipenses capítulo 3, o versículo de número 17. Filipenses capítulo 3, o verso de número 17. Filipenses 3, o verso de número 17. A palavra diz: irmãos, sede imitadores meus e observais os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Mas Paulo dizia: eu sou imitador de Cristo. Mas aí a pessoa diz assim: mas Cristo está no céu, mas Ele está aqui, mas eu queria alguém de carne e osso como eu, para poder tê-lo como uma referência na minha vida. E Paulo diz: sede meus imitadores. Imitar a Deus aqui na terra? Imitar Deus aqui na terra? Como? Um mimetismo assim, aparentemente tão simples e ao mesmo tempo tão complicado. Imitadores de Deus. De que forma? Nós não vamos criar outros planetas, não vamos criar a vida, mas a palavra diz algo de uma forma que eu queria tocar hoje, de uma forma bem direta aos irmãos. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18, nós vamos aprender algo simples, possível e que Deus espera de cada um de nós: imitá-lo no perdão. Ou seja, para nós perdoarmos como Ele nos perdoou. Ou seja, nossa referência de perdão é Ele. E nessa manhã nós vamos caminhar exatamente imitando Deus, ouvindo o que Ele diz, o que Ele fez em nos outorgar o perdão através da sua graça. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 18, diz: ora, tudo provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos para Lucas, capítulo 11. Ao momento quando o Senhor está ensinando os seus discípulos a orar. Em Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 2, ao momento quando o Senhor diz assim: então Ele os ensinou, quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos hoje. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. Olha o verso de número 24. Não é o 24, é o 6, capítulo 6. Lucas 6, verso 37. Lucas 6, verso 37. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Nesse mês, nós tivemos um dia que foi chamado Dia Mundial. O Dia Mundial contra o Suicídio. As estatísticas mostraram que 1 milhão de pessoas se matam todos os anos. 1 milhão. Mais do que todas as guerras que acontecem em um ano. Mais do que todos os acidentes de automóveis. 1 milhão. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata. E quase sempre, algo por trás. Existem ações patológicas, doença, é outro caso. Mas existem aqueles que não conseguem se perdoar. Não conseguem se perdoar. E não conseguem se perdoar, e outros que não conseguem perdoar, e acabam estragando a vida. Quando nós olhamos o Senhor, quando você passa a conhecer Deus, e o nosso chamado é esse, é o chamado para conhecer Deus. Nós nos reunimos, não é apenas só para cantarmos músicas tão lindas, não é apenas para poder encontrar um irmão tão maravilhoso e abraçá-lo, não é apenas só para nós orarmos e alguém orar por nós, mas também é para nós passarmos a conhecer mais a Deus. Conhecer Deus e fazê-lo conhecido. Não é conhecê-lo para encher a nossa cabeça e guardarmos de uma forma tão hermética na nossa vida, não, mas para levar esse conhecimento a outros. Em Isaías capítulo 40, os 2 primeiros versículos trazem o coração do Senhor. É à medida que vamos conhecendo o coração do Senhor, nós vamos experimentar isso. Hoje que as pessoas precisam de uma forma desesperada, é algo chamado consolo. Consolo muitas vezes no coração ferido, aquele coração que tem dificuldade de perdoar a ele mesmo. Tem gente que não consegue se perdoar. Tem gente que o coração vai ficando tão duro, tão machucado, tão ferido. E outras vezes ele não consegue também, não apenas se perdoar, mas perdoar a outra pessoa. Por isso Isaías 40 começa dizendo: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus.
Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Ou seja, quando a pessoa começa a entender o próprio Deus falando, consolai, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Pessoas que o coração não consegue experimentar a graça do consolo, mas nós vamos sendo destruídos. Nosso maior inimigo não é o diabo, porque o Senhor já lidou com ele. A nossa situação com o diabo é apenas de resistir ao diabo, mas o nosso maior inimigo qual é? É a ignorância. A palavra diz: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E sem o conhecimento, sem esse conhecimento, quando nós começamos a ver o coração do Senhor, aqui ele está falando, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está o quê? Perdoada. Já está perdoado, já está perdoado. Vira um pouquinho a página, Isaías 43. Isaías 43, o verso de número 25. Muitas vezes você diz assim, mas o que eu fiz? Eu fiz isso e aquilo outro. Mas há um momento quando você precisa guardar e tomar posse da palavra que diz. Isaías 43, 25, o Senhor diz, eu mesmo sou o que apago as transgressões por amor de mim. E dos teus pecados, não me lembro. Eu mesmo. Fala, eu mesmo. Ele não mandou um anjo te perdoar. Ele não mandou querubins te perdoar. Ele diz, eu mesmo. Ou seja, há muitas coisas que os anjos vêm e ministram a nossa vida. Os anjos são espíritos ministradores em nosso favor. Elias estava numa situação delicada e vieram ali anjos. Há situações que anjos vêm e trazem. Mas aqui ele diz, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Na mesma página, capítulo 44, observe o verso 22. Faça assim, dê um sopro assim. Faça bem forte. Ele diz assim, desfaço as suas transgressões como névoa. Vamos fazer? Agora, nosso soprinho é tão pequeno, não é assim? Imagine o sopro de Deus. Desfaça as suas transgressões como a névoa, e os teus pecados como nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. O capítulo 55, o versículo de número 7. Há um momento quando há uma escolha. Para eu me apropriar dessas verdades, eu preciso tomar posse delas. Isaías 55, vamos começar com o verso 6. Isaías 55, 6 diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Ou seja, enquanto você pode achá-lo. E quando é que alguém pode achá-lo? Enquanto ele está vivo. Depois que morreu, acabou. Depois que morreu, não adianta mais. Mas enquanto buscai o Senhor, enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Verso 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico. Muitas vezes pessoas veem Deus rico. Dizer Deus é o dono da prata e do ouro. A prata e ouro não traz perdão. Muitas vezes nós olhamos a riqueza do Senhor de uma forma assim, de um foco tão errado. E a palavra diz que Deus é rico em perdoar. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Olhe para o seu irmão e diga, meu irmão,
eu não vou conseguir nunca esgotar o tesouro de Deus. Cada dia eu me aproprio da bondade dEle em me perdoar. Em Hebreus capítulo 8, o versículo de número 12. O prazer do Senhor está em ver os seus filhos cheios da vida. Hebreus capítulo 8, versículo 12 diz: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. E dos seus pecados jamais me lembrareis. A palavra Satanás, o significado literal, ele é o acusador. Satanás é o acusador. É aquele que sempre quer desenterrar os defuntos. Ou seja, aquilo que muitas vezes você já sepultou. Quase sempre quando há um conflito entre marido e mulher, um dos dois, Satanás instiga-os para fazer uma coisa: desenterrar defunto. Desenterrar aquilo que já foi sepultado há 6 meses, há 6 anos, há 10 anos atrás. Naquela hora de conflito, o inimigo é tão astuto e leva um dos cônjuges a desenterrar aquilo que já estava sepultado. E aí a briga é como jogar gasolina no fogo. A coisa vai queimar e vai explodir mais. Mas o Senhor Deus nos leva a levar ao nosso coração a entender: como que eu vou imitar a Deus? Imitar a Deus dessa maneira. Pois para com as suas iniquidades harei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Nós não conseguimos esquecer. Perdoar para nós não é esquecer, que nós não conseguimos. Nós não temos essa capacidade de anular as nossas memórias. Mas nós temos a capacidade de não levar em conta. Perdoar significa para nós não levar em conta. Não levar em conta. Não levar em conta. Quando sepultamos, sepultamos. Significa, eu não vou levar em conta o que eu sepultei. Eu não vou mexer ali, porque no momento que eu desenterrar, há tanta coisa, tanto mau cheiro, e que as coisas ficam insuportáveis. Agora, eu preciso fazer algo. Quando lemos em 1 João, abra comigo, 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1, nosso coração começa a partir do versículo 5. 1 João capítulo 1, a partir do verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O verso 6 diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Quando você lê a palavra, existem promessas. E uma das promessas que você nunca deve esquecer é a promessa do perdão. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga: meu irmão, nunca se esqueça do perdão que está prometido.
Vamos ler Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31, o verso de número 34. O Senhor prometeu, e Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para falar e não cumprir. A palavra diz, Jeremias, capítulo 31, o verso de número 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados, o quê? Jamais me lembrarei. Jeremias, capítulo 2. Jeremias 2, o verso de número 22. Jeremias 2. Só você voltar a página. Pelo que ainda que te laves com salitre, amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor. Por mais que a gente tente, pela gente mesmo, se purificar, nós nunca vamos conseguir. Quando nós nos voltamos para o Senhor, há o perdão prometido. O grande drama é que tem pessoas que querem, ela mesma. E muitas vezes pessoas entram em determinadas situações que ele não consegue experimentar a graça do perdão. Normalmente as pessoas dão grandes ofertas em 2 momentos. Quando elas estão com o coração cheio de gratidão e quando elas estão com culpa. Quando elas estão com culpa. Um dia ligou para mim um senhor dizendo: olha, pastor, eu queria que a igreja abrisse um orfanato e eu vou pagar todas as despesas. Eu vou pagar todas as despesas. E eu quero um prédio muito grande. Mas aquele homem estava fazendo aquilo, eu o conhecia. Grande parte dos motéis de Belo Horizonte são dele. E aquilo começou a perturbá-lo. E na cabeça dele existia algo. Ah, se eu fizer um orfanato para as crianças. Ah, se eu fizer um orfanato e sustentar esse orfanato, eu vou experimentar o quê? Alívio. Ele sabia a culpa, o remorso. Quase 100 pessoas, quando trazem uma grande oferta, ou é tanta gratidão e amor ao Senhor, outras vezes são pessoas que dizem assim: ah, se eu entregar todos os meus dízimos atrasados, ah, se eu fizer uma grande oferta. Querido, o perdão que temos do Senhor nunca pode ser um substituto do sangue de Jesus. Eu posso me lavar, tentar de todas as maneiras por mim mesmo, mas eu nunca vou ter paz. Quando nós nos voltamos, porque aqui está o perdão que o Senhor prometeu. Em Hebreus capítulo 9, o verso de número 22. A única coisa que Deus contempla para trazer o perdão à nossa vida é o sangue do Senhor. Ali na cruz, Jesus, antes de render o Espírito, Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se somos perdoados hoje, foi exatamente por causa do sangue do Senhor. A palavra diz em Hebreus 9, 22, com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja,
todo o nosso perdão, a capacitação para perdoarmos é através de quê? Do sangue de Jesus. Recebemos o perdão através do sangue de Jesus. A única maneira, o caminho que Deus determinou de nós chegarmos a Ele e nos apropriarmos da paz na nossa vida é exatamente pelo sangue de Jesus. Não há uma outra maneira. Só o sangue de Jesus é que é eficaz para o perdão. Nada, mas nada, 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 nada. Só o sangue de Jesus. Agora, quando você entende isso, que só o Senhor Deus é que pode perdoar. Só Ele que pode perdoar. E a palavra diz que todas as vezes que você perdoa, você se torna um imitador de Cristo. Compreende? Todas as vezes que você faz o que Deus faz, você se torna um imitador dele. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 2, verso 7. Marcos capítulo 2, o verso de número 7. É aquele momento quando Jesus cura aquele paralítico e as pessoas estavam ali dizendo: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Quem é que pode perdoar pecados? Ele diz, é Deus. Todos diziam isso, sabiam que era Deus. Só Deus é que pode perdoar, é o número 4. Quem pode perdoar pecados? Só Deus. Daniel capítulo 9, o versículo 9. Abra comigo, Daniel capítulo 9, o versículo 9. É uma oração. E Daniel, nessa oração, ele diz assim: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. Ao Senhor nosso Deus pertence o quê? A misericórdia e o perdão. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, todas as vezes que eu te ferir e você me perdoar, eu vejo Deus em você. Isso traz saúde. Isso traz saúde. Amargura é um veneno. E amargura é uma situação que não foi resolvida, e aquilo vai adoecendo, e vai lançando raízes, 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 e faz a pessoa murchar. A pessoa fica murcha, seca, o prazer desaparece, a alegria não existe, o contentamento não existe, mas o perdão renova. É como se fosse assim, um espinho no pé, aquilo incomoda. Mas quando você tira, o alívio chega. Sabe, esse perdão vem através de Jesus. Jesus nos perdoou através do seu sangue. Quando contemplamos a graça, a riqueza do favor do Pai, como que tudo é tão diferente. Quando você perdoa e toma posse do perdão de Deus, o número 5, o perdão do Senhor nos mostra. Vamos dizer, olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, olha a compaixão de Deus, como Ele me ama. Os músicos daqui a pouco vão cantar Ele me ama. Pode tomar lugar os que estão aqui. Eu queria que os irmãos abrissem comigo em Miqueias, capítulo 7. Você vai achar o Miqueias hoje, vai ficar apaixonado por ele, hein? Faz anos e anos que eu não apresento uma criança chamada Miqueias, viu? Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, acha o Miqueias. Meu Miqueias sumiu aqui, mas eu já achei ele. Miqueias, capítulo 7, verso 18 e 19. Olha o que ele diz:
Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará alguns dos nossos pecados nas profundezas do mar. Amém? Não é amém, não. Eu falei errado. Eu falei lançará alguns dos nossos pecados. Não é alguns, lançará o quê? Todos. Fale comigo. Todos. Outra vez. Todos. E lançará todos. Fale comigo. Todos. Todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados, todos, nas profundezas do mar. É tão diferente. Quando olhamos a graça é tudo aquilo que eu preciso, mas é tudo que eu não mereço. Nós vivemos e nos alimentamos pela graça de Deus. Davi foi um homem segundo o coração do Senhor. Mas muitas vezes você pergunta, mas pastor, por que esse homem que bagunçou a vida dele de uma forma assim, tão confusa, por quê? Mas quando você lê o Salmo 32, abra comigo, o Salmo 32. Você vai ver que a posse do perdão muda, transforma completamente tudo. Salmo 32, diz assim a palavra: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Diz: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia assistirá. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, ó justos, exultai, todos vós que sois retos de coração. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, eu sou bem-aventurado. Eu sou bem-aventurado. O Salmo 103, o verso 12, é isso que ele faz. Nunca o Oriente e o Ocidente vão se encontrar. A palavra diz, Salmo 103, 12, quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas
transgressões. É algo tão glorioso. O perdão do Senhor nos conduz a conhecer o amor do Senhor. Ou seja, Jesus, muitas coisas impressionaram a Ele, não era surpresa, mas o que impressiona a Ele é quando nós o servimos, porque declaramos, Ele nos perdoou. Em Lucas capítulo 7, do verso 47 até o 50, há aquele episódio daquela mulher que veio e ungiu os pés do Senhor. Quando ela fez esse gesto, Lucas 7, 47. Vamos ler desde o 36. Vamos nos colocar todos em pé. Os músicos tomem seus lugares. E esse texto diz assim. Lucas 7, 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Verso 36 até o 50. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, fale comigo, pecadora. Fale de novo, pecadora. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Verso 38. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este for o profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. 41. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão. Suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, e ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Existem pessoas doentes. Nem sempre você tem a oportunidade de se aproximar de um doente. Mas você sabia que muitas vezes pessoas que estão doentes... é melhor a gente ler. Tiago 5, vamos ler. Tiago capítulo 5. Você precisa conhecer isso. Nem toda doença, existem coisas que são assim, mas existem pessoas que têm algo profundo no coração que precisa ser resolvido. Tiago capítulo 5, verso 13 a 20. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Ao momento quando você está alegre, cante festa, alegria. Sabe, quando você estiver alegre, aproveite. Sabe, lambuze mesmo, sabe? É igual chupar manga, sabe, assim, incha, lambuze, sabe? Manga é gostosa assim, quando você fica todo lambuzado, não é assim? Então tem momentos assim. Então quando você está alegre, lambuze, sabe? Se esbalde. Aqui ele está falando, está alguém entre vós sofrendo?
não é hora de você cantar festa alegria naquela hora. Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Verso 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, os pastores, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Elias era homem sujeito aos mesmos sentimentos. Sabe quando você fica com raiva? A pessoa te fez raiva. Elias tinha raiva. Agora, como ele tratou dessa raiva é outra situação. Você não foi glorificado ainda, irmão. Você está com seus pés aqui na terra. É difícil quando alguém cospe no seu rosto. É difícil quando não compreende o que eu quero falar. Mas agora para você ter o sentimento, o mesmo sentimento. Aí a palavra volta, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então naquela hora, em vez do seu eu brotar novamente, é algo diferente. Coloque sua Bíblia no banco, dê a mão para o irmão que está ao seu lado. Nessa manhã, a palavra que Deus tem para a sua vida, para você ser um imitador dele aqui. De que forma? Perdoando, como ele nos perdoou. Perdoando. Daqui a pouco nós vamos orar. E eu sei que essa raiz vai ser tirada. Você vai poder experimentar essa graça tão maravilhosa. O Senhor não quer que você de forma alguma fique prostrado. Mas eu não consigo perdoar. Ninguém consegue. Mas Ele em você. Ele habita em você. Você vai perdoar como o Senhor nos perdoou. Perdoamos como o Senhor nos perdoou. Eu vou perdoá-lo quando ele mudar de comportamento. Se ele mudar de comportamento, eu perdoo. Ali na cruz, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes. Mas será que o povo tinha mudado de comportamento? Não. Ele nos perdoou. Assim, quando o seu coração é essa fonte, cada dia você vai experimentar isso. Nós podemos perdoá-lo por causa do amor. Fomos perdoados porque Ele nos amou. Cristo em vós é a esperança da glória. Levante a mão do seu irmão e diga, meu irmão, na minha caminhada, eu posso ser imitador dele, não com meu esforço, mas através da vida dele na minha vida. Meu irmão, não guarde ressentimento. Seu ressentimento deve estar debaixo dos seus pés. Se ele estiver no seu coração, você nunca vai ter vida. Levante bem alto a mão dele. Solte a mão dele não, hein? Recebemos Teu amor por nós, Senhor. Queremos amar como o Senhor nos amou. Tem ciúmes de mim,
vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Obrigado, Senhor, por este amor que cobre multidão de pecados em nossas vidas. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou, mesmo sendo pecador. Ele me ama, Ele me amou. Você pode erguer as suas mãos e receber este amor incondicional, este perdão que cura, que sara, que restaura. Obrigado, Deus, por este amor. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Declare, somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai, a redenção, se a graça é um oceano, estamos afogando. Obrigado, Deus. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara. Diga isso com força. Eu não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando eu penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama.
perdoa. Oh, Ele me perdoa. Eu recebo o seu perdão. Ele me perdoa. Ele me perdoa. A palavra diz: Deus prova o seu amor para conosco. Não porque Cristo morreu por nós, sendo nós justos, não. Mas morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos alcançou nos nossos delitos e pecados. Você pode erguer as mãos e dizer: perdoou. Oh, Ele me perdoou. Receba. Oh, Ele me perdoa. Ele me perdoou. Ele anula o escrito de dívida que era contra nós. Oh, Ele me perdoou. Ele me perdoa. Ele me perdoou. Recebemos teu perdão, Senhor, e perdoamos como o Senhor nos perdoou. Aí no seu lugar eu gostaria que você colocasse diante do Senhor os seus ofensores. Você pode fechar os seus olhos e se lembrar de pessoas que te fizeram mal. Vamos ser imitadores de Deus. Com o mesmo perdão que fomos alcançados, vamos perdoar. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. No seu lugar, escolha perdoar. E a cada dia, escolha perdoar. Porque o Espírito Santo dentro de você te capacita. Apresente essas pessoas diante do Senhor. Queremos ser como tu, Senhor. Deus, mas o teu perdão nos alcançou. Por isso escolhemos perdoar, Senhor, e escolhemos liberar perdão aos nossos ofensores. Nesta manhã declaramos uma manhã de libertação, declaramos uma manhã de cura, uma manhã de romper com ressentimento, com amargura. Que os teus santos anjos arranquem dos corações agora profundas raízes de amargura, e que haja cura, renovo do Senhor em cada coração que precisa nesta hora. Que o teu bálsamo de amor, Senhor, sare feridas em relacionamentos, em corações, Senhor. Recebemos e damos do que temos recebido de Ti nesta manhã. Podemos erguer nossas mãos e orar juntos, como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, na minha vida, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém.